Tem uma diferença bem estranha entre você não fazer nada e você não conseguir começar nada. Porque eu tentei gravar esse vídeo várias vezes. Faz umas 2 semanas que eu não consigo começar esse vídeo. Eu escrevo 2 linhas e paro. Tento gravar algum take e paro. Penso na thumb e paro. O que é irônico, porque eu acabo deixando de fazer uma das coisas que eu mais gosto, que são esses vídeos aqui. Eu gosto de pensar o YouTube como ser uma companhia para as pessoas, e criar pra mim tem sido uma das coisas mais legais que eu tenho feito nos últimos anos. Mas a procrastinação me atrapalhou muito nessas últimas semanas. Aprendendo um pouco sobre isso, eu percebi que a procrastinação não necessariamente é um problema, e muito menos algo que a gente deveria ficar evitando. Mas na verdade ela é algo muito importante para todo criativo. Mas mesmo assim, será que a gente consegue deixar a procrastinação um pouquinho mais tranquila dentro da nossa vida? Como eu falei, faz umas 2, quase 3 semanas que eu não faço vídeo nenhum, porque eu simplesmente não estava conseguindo começar a fazer. E alguns dos problemas são muito parecidos com o que eu acho que todo mundo enfrenta, e segundo, esses 3 problemas que eu vou falar aqui pra você, eu diria que são os que mais se repetem e os que mais me afetam no dia a dia. Eu sofro de TAG e depressão, e mesmo tomando os meus remédios no dia a dia, fazendo acompanhamento médico, psicológico, eu sinto que eu acabo ainda assim pensando demais e criando vários cenários hipotéticos na minha cabeça. Normalmente esses são os piores cenários possíveis. E normalmente essa questão de ficar pensando demais me paralisa muito. E se eu não tomar cuidado, isso vai virando um ciclo de autossabotagem meio que infinito. É bem difícil, na verdade. E uma coisa que eu vejo muito criativo passando por isso, e eu senti que eu tava passando muito por isso nessas 2 semanas, é consumir demais ao invés de criar. Porque daí eu ficava várias horas lá vendo vídeo do YouTube, e muitas vezes era vídeo de bobajada, sabe? Era coisas que não tinha nada a ver com a minha profissão, ou não tinha nada a ver com qualquer coisa, e tipo, era só besteira, eu tava perdendo tempo com bobagem vendo vídeo no YouTube. E eu não tô dizendo pra gente parar muitas vezes de ver esses vídeos de bobajada, ou consumir um conteúdo por entretenimento puramente, né? Eu vejo o que acontece que às vezes essa meia hora que a gente consegue tirar de um conteúdo de besteirada, um conteúdo que a gente vai ficar vendo meia hora ali no TikTok, tipo, a gente consegue parar e criar um conteúdo legal pra gente, ou criar alguma coisa legal que seja interessante pra nós. Meia hora, às vezes, a gente subestima o quanto meia hora é poderoso. E quando a gente consome muito mais do que a gente cria, meia hora faz uma diferença do caralho. O terceiro é rotina de trabalho e uma adaptação com uma rotina de trabalho. Eu tenho muita dificuldade de me adaptar a rotinas novas e me adaptar a rotinas que de fato eu queira incluir na minha vida. Tudo que a gente faz é rotineiro, até os hábitos ruins. São coisas que claramente eu preciso estar mudando, e eu sei que eu preciso estar mudando, eu ainda faço elas na minha rotina. Então, trabalho, finalizar a faculdade, ônibus, fazer minhas tarefas domésticas, tudo isso faz com que 2 dias de folga seja muito difícil. Isso que eu tô falando é uma produção de privilégio, que eu já tenho 2 dias de folga. Tem gente que tem 1 e faz isso e muito mais essas coisas, ou também não tá conseguindo fazer isso, o que é plenamente compreensível. Mas infelizmente esse último aspecto são coisas que eu não posso estar controlando 100%, então eu tenho que de fato lidar com elas. Porque eu tô tendo muito esse desejo de começar a criar essa presença constante aqui nas redes sociais. E consequentemente fazer disso a minha profissão no futuro. E 2 semanas sem postar parece muito pouco, às vezes 2 semanas se você praticar alguma coisa que você gosta parece pouco. Mas no geral, cara, isso me deixou bem bad, porque eram 2 semanas que eu podia ter feito 5, 6, 7 vídeos. E depois de todo esse contexto, que eu acredito que você também se encaixe de alguma forma, seja em um dos aspectos, seja em todos eles, agora a gente vai pensar como que a gente pode resolver essa questão da procrastinação. A gente vai entender o que a procrastinação é pro criador de conteúdo, pro criativo, pro artista, e como eu encarei a procrastinação para que eu pudesse incluir a criação de conteúdo e a criação no geral na minha rotina de novo. Sinto que vale eu falar que eu não sou um psicólogo, não sou um psiquiatra, não sou um profissional da saúde, eu sou um criativo, trabalho com filmagem, eu filmo, eu edito vídeo, então tipo, cara, real, leve isso como uma perspectiva de alguém que só tá entendendo isso e tá entendendo os próprios processos, não dando uma dica que é, cara, verdade escrita em pedras. O que eu reparei é que a gente pensa muito a procrastinação como algo que é uma preguiça. Mas você já parou pra pensar que a procrastinação provavelmente não tem quase nada a ver com preguiça? Porém, para além de preguiça, eu acho que a procrastinação tem a ver muito com uma palavra específica, que é a palavra resistência. Procrastinação tem a ver com resistência, não tem a ver com preguiça. Se você vê uma pessoa que ela é resistente a mudanças, a gente pode encarar ela como uma pessoa cabeça dura. Porém, uma pessoa que é resistente a situações difíceis, a gente vai encarar ela como uma pessoa resiliente, que consegue passar pelos obstáculos da vida de uma forma mais tranquila. E a procrastinação parece que ela engloba os 2 lados desse espectro pra mim. Tem muitas coisas boas que acontecem quando a gente procrastina algumas coisas, mas também tem muitas coisas ruins quando a gente procrastina as nossas coisas. A gente pode ver a procrastinação também, para além dessa questão da resistência, basicamente como um grande mecanismo de defesa para a gente se defender das coisas que o mundo traz pra gente. A gente vai criando resistência ao erro, resistência ao desgaste, resistência à frustração, resistência para várias coisas. E dá muito pra gente pensar também a procrastinação como uma resistência política. Por quê? Porque se a gente for entender a procrastinação como algo que vai contra essa lógica da performance, essa lógica produtiva, capitalista que a gente vive todo dia,
procrastinar é algo que vai completamente contra isso e que é bom para nós. Então a gente também pode pensar que a procrastinação não tem 100% de fatores ruins dentro dela. Mas na criatividade, assim como tudo na vida, é um grande pacote de prós e contras, né? Tudo isso porque eu tava com uma dificuldade de encarar a falha, de encarar os números pequenos agora nesse começo de canal do YouTube, com uma dificuldade de, como que eu posso estar melhorando isso? Então, tipo, essa procrastinação, essa resistência ao estudo, da melhora e tal. Então eu tava meio que evitando tudo isso para que eu não gastasse tanta energia, porque eu já estava tendo uma rotina muito cansativa. E claro que a criação exige muito mais do que tempo livre e disposição. A gente exige muito mais ter que lidar com o medo, com a frustração, todas essas coisas que estavam presentes nesse período que eu não estava criando, que eu não estava produzindo nada aqui pro canal do YouTube. Mas não é só sentar a bunda na cadeira e resolver isso tudo, João. Cadê a disciplina? Não, eu sinto que a disciplina não necessariamente funciona para tudo na vida. Eu acho que ainda mais para quem cria, para quem tem o viés mais criativo na vida, eu acho que a disciplina não funciona. Eu vou explicar isso em outro vídeo, porque eu sinto que a disciplina, do jeito que as pessoas falam pra gente, é um conceito meio fajuto. Eu acredito muito mais em hábitos e criação de rotina do que necessariamente disciplina. Eu trouxe algumas ideias pra gente poder resolver essa questão da procrastinação / resistência, que fogem um pouco desse aspecto de só sentar a bunda na cadeira e fazer, até porque eu acho uma perspectiva bem reducionista do que é o problema, de como de fato lidar com a procrastinação. E eu recebi essa dica da minha terapeuta e eu fiquei muito feliz que eu recebi essa dica dela, que é o seguinte: como que eu posso tirar o atrito entre aquilo que eu quero fazer e eu? Eu vou recomendar um livro pra vocês, peraí que tá ali na minha estante, eu vou pegar. Eu vou recomendar esse livro aqui pra vocês, que é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Eu dificilmente leio autoajuda, eu realmente não gosto desse tipo de livro, não é algo que eu consumo no dia a dia, mas eu cheguei a esse livro pelo Thiago, do Tira do Papel. Ele é um creator que eu gosto muito e que eu acompanho, inclusive ele parou de fazer vídeo, não sei porquê, mas esse livro aqui ele foge muito do coachismo e ele vem muito nessa ideia que eu gosto bastante, que é essa coisa de tipo, cara, como que eu posso desenvolver hábitos melhores pra minha vida, pra que eu não dependa 100% da disciplina. E a primeira coisa que eu vou recomendar aqui pra você é organizar os seus horários, ver a sua agenda. Usa uma agenda, pelo amor de Deus. Pode ser física, pode usar o Google Agenda, o Calendar, o que você achar melhor. Porque organizar a agenda ajuda muito você a despoluir a sua mente em relação a que compromissos você tem. Eu recomendo nessa primeira semana que você vai estar arrumando os seus horários, que você vai estar se dispondo a corrigir um pouco essa questão da resistência e da procrastinação para os seus projetos, que é o seguinte: você observar melhor quanto tempo você leva para fazer as coisas na média. Então, por exemplo, eu moro aqui em Curitiba e, em média, eu tomo ali entre 1h15 a 1 hora para voltar para casa do trabalho. E eu não estava considerando esse período. Então, entender que, tipo, cara, depois do trabalho, eu chego cansado, porque eu fiquei 45 minutos, 1 hora em pé no ônibus. Então, cara, eu não vou conseguir fazer muita coisa na primeira meia hora, talvez até 1 hora depois que eu cheguei em casa. Então, entender que, tipo, cara, essa próxima 1 hora é meio que 1 hora livre que eu vou ter pra depois eu voltar a fazer as minhas coisas. Então, cozinhar, ou até mesmo, tipo, beleza, das 8 às 9 eu vou estar ali escrevendo pro YouTube. Porque são os horários que eu consegui estar com a cabeça um pouco melhor, já dei uma descansada do trabalho, já tomei um banho, já consegui estar começando a fazer as minhas coisas. Lista de tarefa e o princípio de Pareto. Eu tinha muito um chefe que falava muito isso pra mim, um abraço pro Rafa, inclusive, que ele falava: João, sempre lembra do 80-20. Como era um trabalho de transmissão ao vivo, então era um trabalho que já demandava um pouco mais de estresse, ele sempre falava pra mim: João, liga o básico que você vai precisar. Então, tipo, liga a luz que você vai precisar, liga a câmera que você vai precisar e liga o áudio. E, sei lá, joga no ar. Se isso tudo estiver funcionando, depois você ajeita a luz de contorno, depois você ajeita alguns detalhes do áudio, mas se tá dando pra ouvir tudo certinho, se tá dando pra ver tudo que o professor tá explicando, tá dando tudo certo, tipo, esse básico funcionando, todo o resto fica fichinha. E quando a gente fala de procrastinação, principalmente na área da criação, a gente tem que pensar quais são os seus 20% de coisas que vão mais me ajudar para depois eu conseguir criar os outros 80% das coisas. E eu penso muito assim, eu faço uma grande divisão de 10 tarefas. E eu penso, cara, quais vão ser as 2 tarefas que, se eu fizer hoje, vão ser as coisas que mais vão definir o sucesso do meu dia ou não. Coisas muito importantes em relação à criação de conteúdo no meu dia, para que essa transição de carreira aconteça de uma forma mais tranquila. Então, sei lá, postar story, editar o meu vídeo, responder um cliente na DM, responder alguma coisa assim. Mas se eu tenho outras 10 coisas que são importantes, mas não são essenciais, eu propositalmente vou deixá-las para depois. Porque se eu só ver o número absoluto de tarefas e não o número de tarefas mais importantes que eu tenho para fazer,
isso, cara, vai causar um negócio, assim, de louco, que eu vou ficar, meu Deus, eu preciso muito estar resolvendo tudo isso agora. Porque se você consegue reduzir as coisas mais importantes, reduzir o número de coisas mais importantes no sentido de, tá, eu tenho só 2 tarefas que são muito importantes para fazer, eu coloco essas 2 tarefas como as únicas coisas que eu tenho que fazer no meu dia e o resto eu vou resolvendo depois, isso faz com que, cara, dê um senso de completude pro seu dia um pouco melhor. Eu gosto muito de ter um caderninho, assim, com algumas anotações, algumas coisas que eu vou sempre riscando. Você pode estar usando ali um bloco de notas, alguma outra parada, mas eu sinto que o caderno tem um poder mais forte, que, sei lá, parece que você risca e aquele negócio deixa de existir, aquela tarefa de alguma forma. Então isso pode te ajudar de algum jeito e eu acredito que tenha me ajudado muito e que pode ser interessante para você também. Porque quando a gente dá um check, quando a gente risca uma tarefa do caderno, quando a gente vê a cor mudando ali do bloco de notas, isso dá um senso de recompensa pra gente. E eu acho que pra gente ir deixando de procrastinar e deixando de ter essa resistência com as tarefas que a gente quer fazer, isso é muito, muito, muito importante. E a última, que eu acho que é uma... Cara, essa dica é muito boa e é uma coisa que a gente não presta pouca atenção, mas que eu acho que pode ser muito interessante para que todo mundo consiga resolver isso. E a última dica que eu queria dar era modulação ambiental. Isso parece muita coisa de coach, muita coisa desse pessoal de alta performance, eu realmente não gosto de ficar falando esses termos aqui, mas eu sinto que nesse caso tem uma coisa muito interessante que é a gente conseguir deixar o nosso ambiente livre de distrações. É controlar tudo aquilo que está te deixando um pouco aflito. Então limpa o seu quarto, limpa a sua mesa, dá uma limpada na casa, porque tipo, só às vezes isso pode te ajudar a tirar esse caos mental que está fazendo você procrastinar. E também é sempre bom deixar tudo limpinho, mesmo que às vezes esteja um pouquinho caótico, se aquilo estiver limpo e organizado já ajuda um pouco. Porque limpar o ambiente que você está trabalhando, o ambiente que você está fazendo suas coisas, ele tira um pouco do hiperestímulo até visual das coisas que estão acontecendo ali. E pra mim isso fez um bem danado. O meu quarto não é dos maiores, não é um quarto gigante, mas tipo, cara, tinha tanta bagunça aqui nessas semanas que eu tava meio desorganizado e não postando muito, que eu senti que conforme eu ia arrumando, aquilo ia dando uma desembaralhada na minha cabeça, eu ia entendendo, tipo, onde as coisas estavam, o que estava faltando, como que achava tal parada, como que fazia isso, tipo, isso foi crucial, porque foi muito mais fácil de fazer tudo, porque, né, tava tudo organizado. E para além dessa organização da cabeça, da mente, lembra daquela primeira coisa que eu comentei ali no começo do vídeo, que era todas as dicas tinham a ver com redução de atrito entre você e aquilo que você quer fazer. É muito fácil de eu estar falando isso para você, mas eu entendo o quão difícil é que a gente deixar o celular de lado. Fisicamente, deixar o celular fisicamente em outro espaço. Então se você vai precisar fazer alguma coisa no quartinho que você tem para estar fazendo a sua criação, larga o celular na sala, deixa o celular em outro cômodo, deixa ele no banheiro, sei lá, onde você quiser deixar, mas tipo, deixa ele fisicamente em outro espaço. E se você trabalha no celular ou trabalha no computador e precisa estar usando essas ferramentas e não consegue só tirá-las fisicamente do lugar que você está, recomendo dar uma procurada num aplicativo que funcione para você e que de fato consiga bloquear certos aplicativos ou certas funções do seu celular, do seu computador, durante certo período de tempo. Eu uso muito um aplicativo muito legal, não lembro o nome dele agora, mas eu vou colocar ele aqui na tela e o nome dele, para que você consiga usar. Ele funciona melhor no iPhone, a minha namorada já tentou usar no celular dela, que é Android, e ela disse que não funciona muito bem, então eu vou querer recomendar esse daqui para você. Porque isso entra na lógica contrária daquilo, né? Tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente tem que colocar menos atrito, e tudo aquilo que a gente quer deixar de fazer, a gente tem que colocar mais atrito, mais resistência, para que a gente não consiga continuar fazendo aquilo. Então nesse caso do celular, é mais ou menos essa lógica. Mas se a gente entende que a procrastinação possivelmente é uma resistência a alguma coisa que você não quer passar, isso pode ser muito interessante para te ajudar a lidar com ela no dia a dia. Porque mesmo que pareça muito difícil lidar com a procrastinação no começo, as coisas vão se resolvendo aos poucos e entender também que às vezes você não vai conseguir deixar de procrastinar e tá tudo certo. Porque eu sinto que é muito ruim a gente deixar de olhar as coisas que são importantes para nós. Então, no meu caso, eu deixei de olhar essa tarefa muito importante, essa coisa que era muito importante, esse projeto muito importante, que é o YouTube para mim. Então, às vezes, você deixa de lado a música que você quer fazer, você deixa de lado as fotografias que você quer fotografar, os vídeos que você quer fazer, você deixa de lado a criação de conteúdo que você quer estar tanto investido. Então, eu acho importante a gente não deixar isso de lado na vida da gente. E esse gesto de você lidar com a procrastinação tem muito a ver com você honrar aquilo que você acha que é importante para você. Olhar e falar assim, cara, isso é importante para mim, isso merece a minha dedicação, isso merece estar na minha rotina. E lembre-se disso, não adianta a gente ficar muito preso a essa ideia de disciplina, dessa coisa rígida,
Porque nem todo mundo é atleta, nem todo mundo é soldado. Isso funciona para algumas pessoas, não funciona para todo mundo. A gente não precisa ficar preso a essa ideia de que, tipo, cara, eu tenho que fazer porque sim. Não, eu acho que é um pouco, sei lá, um pouco rígido demais essa ideia. Seus projetos merecem estar na sua disciplina, para que você consiga fazer eles, para que você consiga executar eles de uma forma que aquilo vai te ajudar, que vai ser legal, que vai ser prazeroso para você também. Para que você não enfrente essa resistência, para que você não enfrente essa procrastinação de uma forma que aquilo vai estar te atrapalhando, né? Você vai entender que às vezes você vai precisar procrastinar, porque isso vai ser importante para um descanso, ou para deixar aquilo para depois, porque não é o momento de você fazer aquilo, e não porque você não está simplesmente conseguindo. E é isso. E para você que chegou até o final desse vídeo, eu espero muito que você tenha gostado, espero muito mesmo. Eu acho que, cara, de novo, voltar a gravar esse canal tem sido um prazerzaço, tem sido muito, muito, muito legal. Se você chegou até o final, se inscreve no canal. Além de se inscrever no canal, comenta nos vídeos, acho que é uma coisa importante. Eu vou ressaltar isso desde o começo do canal, mesmo que ninguém esteja comentando, mesmo que ninguém esteja vendo isso 100%, porque, cara, pra mim é muito importante essa coisa da discussão, de conversar, porque muita gente às vezes vê os vídeos e vai conversar comigo no meu Instagram. Eu acho isso engraçado, porque a pessoa não comenta no YouTube, porque tem vergonha, coisa assim, tudo bem. Mas eu diria que o comentário ser uma sessão de debate, uma sessão de conversa, ia ser incrível, ia ser muito legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora sim, a frequência do canal vai aumentar. A gente vai começar a ter mais vídeos aqui. E é isso. Muito, muito, muito obrigado. E até a próxima.